Esse é o meu trabalho final para a matéria de modelagem matemática da Engenharia de Materiais da UFSC, e meu nome é Stefan Fink. Eu vou explicar como é que se usa o comando solver para teste de hipóteses, e eu adaptei este exemplo aqui de como otimizar o lucro de uma fábrica. Primeiramente, para ativar o comando solver no Excel, você tem que habilitar ele em arquivo, opções, na aba suplementos, em year, você habilita o solver, dá um ok, e eu tive que reiniciar o computador para que ele funcionasse, mas porque ele dava erro quando eu tentava usar, e depois de reiniciar funcionou. Então, explicando basicamente a tabela que eu tenho aqui, eu tenho uma fábrica com 6 diferentes produtos que ela produz. Nessas células aqui serão colocadas as quantidades produzidas. Cada produto consome uma certa quantidade de horas de mão de obra e uma certa quantidade de matéria-prima. E ele possui um preço unitário de venda e um custo de produção. A diferença entre os dois nos dá o lucro do produto. E o mercado possui uma demanda para esses produtos que eu coloquei aqui. A gente vai conseguir chegar num lucro otimizado, sendo que a gente vai tentar usar o máximo de mão de obra possível, não ultrapassando o disponível, e o máximo de matéria-prima também não ultrapassando o disponível. O solver fica na aba dados, em análise, você vai em solver, e o nosso objetivo é o lucro, que no caso é esse aqui. A gente vai querer o lucro máximo, mas também podemos, em outros casos, outras situações, a gente pode escolher um mínimo ou um valor. E as células que a gente vai alterar são as células da quantidade. Aqui já está selecionado a opção de tornar essas variáveis não negativas. Isso vai fazer com que os valores que vão ser colocados nessas células ali, eles vão ser sempre positivos, porque a gente não consegue ter uma produção negativa. Se a gente colocar em resolver, ele vai chegar em valores gigantes, porque a gente ainda não colocou nenhuma restrição. E ele ultrapassou a mão de obra e a quantidade de matéria-prima disponível. Então a gente vai mudar isso agora, adicionando uma restrição, que no caso a mão de obra deve ser menor ou igual a disponível, e a gente vai adicionar, assim como a matéria-prima deve ser menor ou igual a disponível, e a gente vai adicionar também. Então as duas restrições aqui. Se a gente resolver agora, ele não ultrapassou as duas, só que ele produziu quantidades quebradas de produtos. Então a gente vai mudar isso, adicionando mais uma restrição, pedindo para que sejam valores inteiros. E a gente já pode aproveitar para adicionar mais uma restrição, porque aqui 4 produtos não foram produzidos, sendo que só 2 foram produzidos. Então, se a gente quiser sempre que todos eles sejam produzidos, então, por exemplo, vamos colocar que todos eles têm uma quantidade mínima de 100 unidades. Adicionando essas duas novas restrições, vamos resolver. E aqui a gente chegou no lucro máximo, sendo que o 6 passou muito da demanda, porque a gente ainda não adicionou nenhuma restrição relacionada com a demanda. Só que também não ultrapassamos mais a hora de trabalho e nem as unidades. Então vamos adicionar mais uma restrição, dizendo que esses valores aqui devem ser menores ou iguais à demanda. Então, ok, e vamos resolver. Aqui podemos ver que esses materiais não ultrapassaram a demanda, os 4 últimos cumpriram exatamente o valor e os 2 primeiros fizeram próximo do mínimo.
que a gente tinha estipulado. A gente conseguiu obter um lucro de R$ 7.216,10. A mão de obra ainda temos disponível e a matéria-prima chegou quase no máximo. Basicamente, essa seria uma opção que a gente poderia usar. A gente também, na hora de resolver, usando o solver, a gente pode salvar cenários. E, por exemplo, esse é o maior lucro com quantidades mínimas. Ok. Esse cenário foi salvo. E para no caso, vou zerar aqui. Se a gente quiser exibir esse cenário, a gente vai em teste de hipóteses, gerenciador de cenários, e aqui está a opção, daí a gente clica em mostrar. No caso, mostra o nosso último cenário. Usando o solver, a gente pode criar mais cenários ainda e desenvolver diferentes opções. Então, é uma ferramenta muito boa para quem quer calcular diferentes testes de hipóteses e chegar nos melhores resultados. Basicamente é isso. Muito obrigado pela atenção e até mais.